Olá, bom dia. Dando início à aula de Química. E o nosso assunto hoje é o equilíbrio gasoso, na aula 18, e a relação entre Kc e Kp, na aula 19. Eu juntei duas aulas aqui porque são assuntos relativamente curtos e para a gente conseguir terminar o conteúdo. Então, o equilíbrio gasoso, no caso de gases, é um caso específico de equilíbrio químico que ocorre quando o sistema é homogêneo gasoso, ou seja, quando todos os componentes da reação se encontram no estado gasoso. Também pode ser chamado de equilíbrio em termos de pressões parciais. Então, o cálculo da constante de equilíbrio Kp. O cálculo da constante de equilíbrio Kp é realizado quando temos um equilíbrio químico em que pelo menos um dos participantes no meio reacional está no estado gasoso, como podemos observar na equação a seguir. Então, hidrogênio gasoso vai dar amônia no estado gasoso. Como todos os participantes da equação química se encontram no estado gasoso, todos participam do cálculo da constante de equilíbrio Kp para esse sistema. Então, para realizar o cálculo, levamos em consideração a pressão parcial de cada um dos componentes gasosos. E denomina-se pressão parcial a pressão exercida por um gás em uma mistura gasosa, que é a lei de Dalton. E ela pode ser calculada a partir da fórmula abaixo. O PA, pressão parcial do gás, medida em atmosfera, dividido pelo PT, que é a pressão total da mistura gasosa, também medida em atmosfera, e a fração molar, que é o XA do gás, geralmente representada em porcentagem. Então, para realizar o cálculo da constante de equilíbrio Kp, seguimos o padrão estabelecido para calcular a constante de equilíbrio Kc. Isto é, estabelecemos a relação entre as molaridades, que é a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, dos produtos e reagentes, ambas elevadas aos seus expoentes na equação. Todavia, no cálculo do Kp, trabalhamos com as pressões parciais dos participantes. Então, a pressão parcial elevada ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela pressão total desse sistema. Então, o Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, a pressão parcial do produto, o expoente do produto na equação, a pressão parcial do reagente e o expoente do produto na equação. Caso tenhamos na reação mais de um produto ou de um reagente gasoso, devemos multiplicar suas pressões parciais, como no exemplo da expressão do cálculo da constante de equilíbrio abaixo, ou melhor, na próxima página. Nitrogênio gasoso mais 3 hidrogênio gasoso vai dar 2 NH3, também no estado gasoso. Então, a expressão vai ficar a pressão parcial da amônia, elevado a 2, né, que é o seu coeficiente estequiométrico, divididos pelo produto do N2, pressão parcial de N2, elevado a 1, 1 não precisa escrever, né? E a pressão parcial do hidrogênio, elevado a 3, que é o seu coeficiente estequiométrico. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, exemplo 1, exercício da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Numa dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação. Então, gás nitrogênio mais gás oxigênio vai reagir produzindo 2NO no estado gasoso. No equilíbrio valem, respectivamente, 0,8 atm, 2 atm e 1 atm.
qual será o valor do Kp, da constante, né, de equilíbrio das pressões parciais. Então, para o nitrogênio, 0,8, né, que foi fornecido, para o oxigênio, 2, e para o NO, 1. Primeiro passo, vamos montar a expressão da constante de equilíbrio. Como temos o produto CO com coeficiente 2, o produto O2 com coeficiente 1 e o reagente CO2 com coeficiente 2. Logo, a expressão para o Kp será CO2, não, aqui é O2. Então, a pressão parcial NO2 elevado ao quadrado, NO, aliás, desculpe, elevado ao quadrado, dividido pelo produto de N2, pressão parcial de N2, pela pressão parcial de O2. Então, só substituindo na expressão, a gente vai ter 1, que o exercício forneceu, elevado ao quadrado, dividido por 0,8, que multiplica 2. Ou seja, teremos 1 dividido por 0,8, que multiplica 2, ou seja, 1 dividido por 1,6, a nossa constante será de 0,625. E a resposta não terá unidade, porque temos no numerador ATM que multiplica ATM, e no denominador ATM que multiplica ATM, o que resulta, após a divisão, em 0 ATM. Então, é uma adimensional, tá? Não tem unidade. Exemplo 2. A pressão total de um sistema gasoso constituído pelos gases CO2, O2 e CO, em equilíbrio, é de 2 atm em uma dada temperatura. Sabendo que existe 30% de CO2, 20% de O2 e 50% de CO, calcule a constante de equilíbrio Kp no sistema representado pela equação. A gente tem 2 CO2 como os reagentes e os produtos O2 mais 2CO como os produtos, né? Então, os dados fornecidos pelo exercício foram 2 atm para pressão total, ele quer saber o Kp. Então, dividindo as porcentagens fornecidas por 100, a gente vai ter X CO2 igual a 30%, ou seja, 0,3. Para o oxigênio, dá 20%, ou 0,2. E o óxido de carbono, CO, 50%, ou seja, 0,5. Como o exercício pede para calcular a constante de equilíbrio Kp e fornece as frações molares, primeiramente devemos calcular a pressão parcial de cada gás, para depois calcular o PC. Então, primeiro passo, cálculo da pressão parcial de CO2. Então, CO2, pressão de CO2 sobre pressão total igual a X CO2. Então, pressão CO2 dividido por 2 igual a 0,3 que ele forneceu, era 30%, né? Então, a gente passa dividindo, aliás, desculpa, multiplicando, a gente terá 0,3 multiplicado por 2, ou seja, a pressão parcial do gás carbônico é 0,6 atm. O segundo passo, cálculo da pressão parcial do oxigênio. Então, a expressão é a mesma, substituindo os valores, a pressão parcial, total, desculpa, é 2, o XO2 é 0,2, passa-se multiplicando, ou seja, 0,2 que multiplica 2, teremos uma pressão parcial para um oxigênio de 0,4 atm. E o terceiro passo, cálculo da pressão parcial do CO. A pressão de CO igual a 0,5, passando 2 multiplicando, teremos 0,5 multiplica 2, ou seja, a pressão do CO
monóxido de carbono igual a 1 atm. E o quarto passo, a montagem da expressão da constante de equilíbrio Kp. Como temos o produto CO com coeficiente 2, o produto O2 com coeficiente 1 e o reagente CO2 com coeficiente 2, a expressão para o Kp será Kp igual a pressão parcial de CO elevado ao quadrado, que multiplica a pressão parcial de O2, dividido pela pressão parcial do gás carbônico, né, CO2 elevado ao quadrado. Agora é só substituir os valores. É o quinto passo, utilizando a expressão do Kp. Então, teremos 0,4, que multiplica 1,0 elevado ao quadrado, divididos por 0,6 ao quadrado. Ou seja, multiplicamos 0,4 por 1 e dividimos por 0,36, o que nos fornece um Kp de 1,11 atm. E a aula 19 é o grau de equilíbrio. Então, o grau de equilíbrio, simbolizado por alfa, é usado em equilíbrios químicos para indicar a relação entre a quantidade de matéria, que é o número de mol, depois que determinado reagente foi consumido, e a quantidade de matéria inicial. Assim, o grau de equilíbrio pode ser calculado por meio da seguinte expressão. Então, alfa, que é o grau de equilíbrio, igual ao número de mols consumido, dividido pelo número de mols inicial. Então, já temos um exemplo aqui, né? Exemplo número 1. Considere que um recipiente fechado, com capacidade de 1 litro, a temperatura de 100 graus Celsius, há 10 mol de C2H4 e 10 mol de cloro. Começa a ocorrer a seguinte reação reversível. C2H4 mais Cl2 vai dar C2H4Cl2. Após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu o equilíbrio químico e que 4 mol de C2H4Cl2 formaram-se. Qual é o valor do grau de equilíbrio dos reagentes? Então, é bom colocar numa tabela. Então, as quantidades iniciais, 10 mol de C2H4, o exercício forneceu, e 10 mol de cloro 2. Claro, o produto ainda não tinha, né? Então, 0. A quantidade gasta e formada obedecendo às proporções estequiométricas. Então, aqui a gente tem 4 mols. 4 mols de C2H4, 4 de cloro e 4 de C2H4Cl. E a quantidade no equilíbrio é 10 menos 4 dá 6, aqui também 10 menos 4 dá 6, e aqui nós temos 4 mol, porque a quantidade inicial era de 0. Então, com esses dados, basta substituir os valores na expressão do grau de equilíbrio. O número de mols consumidos foi de 4 e o número total inicial era de 10. Portanto, o nosso grau de equilíbrio será de 0,4. O valor do grau de equilíbrio pode variar somente entre 0 e 1. Portanto, podemos expressar essa grandeza também em porcentagem, sendo que nesse exemplo teremos 40%, ou seja, só multiplicar 0,4 por 100. E mais um exercício 2, exemplo 2. Em uma temperatura T, 2 mol de amônia NH3 estão 20% dissociados em N2 e H2. Sabendo que o volume do recipiente é de 5 litros, determine o valor de Kc para o equilíbrio. Então, 2NH3, dando N2 mais
3H2. A resolução. A questão fornece o grau de equilíbrio, isto é, a porcentagem de NH3 que reage. Então, reage 20% de 2 mol, ou seja, 0,2 de 2 mol é 0,4. Restam no equilíbrio 2 menos 0,4 igual a 1,6 mol. E assim a gente pode colocar na tabela também. Então, as quantidades iniciais, amônia 2 mol, 0 e 0. Quantidade gasta e formada, né, obedecendo as proporções estequiométricas, 0,4 mol de amônia, 0,2 mol foram, né, formados, N2, e 0,6 de hidrogênio. Fazendo a diferença, 2 menos 0,4 dá 1,6 mol, aqui 0,2 e aqui 0,6. Então, com esses dados, calculamos as concentrações de cada substância. Por NH3, teremos 1,6 mol sobre 5 litros, que é o volume total, que dá 0,32 mol por litro. Para o nitrogênio, é 0,2 mol divididos por 5 litros, ou seja, teremos 0,04 mol por litro. E de hidrogênio, 0,6 mol divididos por 5 litros, teremos 0,12 mol por litro, né? Quantidade em matéria. Agora, basta aplicar na expressão do Kc, ou seja, os produtos N2 elevado ao seu coeficiente, que é 1, e multiplica H2, elevado ao seu coeficiente, que é 3, divididos por NH3 elevado a 2. Substituindo os valores, para o nitrogênio 0,4, que multiplica 0,12 elevado a 3, divididos por 0,32 elevado ao quadrado. Portanto, 0,04 que multiplica 0,001728 dividido por 0,1045. Ou seja, o Kc vai dar 0,000675. Ou, passando a vírgula para a direita, teremos 6,75 vezes 10 elevado a menos 4. É interessante notar que, dependendo do tipo de reação que estamos trabalhando, o nome do grau de equilíbrio pode mudar. Por exemplo, se a reação for de decomposição, nesse caso teremos o grau de decomposição. Se for uma reação de ionização, o grau será de ionização e assim por diante. Então, outros exemplos são grau de dissociação, grau de hidrólise, o grau de precipitação e entre outros ainda. Inclusive, o grau de dissociação e de ionização servem também para verificar a força dos ácidos e das bases, que é a força ácida e a classificação das bases. Encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação, obrigada.